E estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma santa segunda-feira, a gente aqui no nosso canal, no Facebook, aqui na nossa página do Face, para responder as perguntas das mães dos adolescentes sobre como se relacionar melhor com essas pestinhas. Para você que não me conhece, meu nome é Valquíria Lobo, eu sou mãe do Thiago, de 32 anos, e da Thalita, de 18. E faz 20 anos que eu sou voluntária do movimento escoteiro e convivo muito de pertinho com vários adolescentes e aprendi umas coisas muito incríveis com eles que eu posso compartilhar com você, tá bom? Quando eu era mocinha, né, que o Thiago, meu filho mais velho, era adolescente, eu em muitos momentos tive dúvidas, não sabia direito o que fazer e coisa que eu mais queria era ter alguém para quem perguntar, para quem tirar minhas dúvidas. Mas se eu não posso pegar, né, uma máquina do tempo, voltar atrás e dar esses conselhos que hoje eu sei, tirar essas dúvidas que hoje eu sei, para mim mesma, pelo menos eu posso ajudar você, que ainda está aí com seu filho adolescente. Tá? Então, se você tiver dúvida, manda para mim, pode ser por aqui pelo Messenger do Facebook, pode ser um direct lá do Insta, tá bom? Que eu vou responder sua pergunta com o maior carinho, de coração aberto, numa missão mesmo, sabe? De te ajudar o melhor que eu puder, tá bom? Muitas mães têm falado que tem dado certo, e isso me deixa cada vez mais feliz e mais animada para manter a missão aqui, tá bom? Você não está sozinha, era isso que mais doía. Ah, Aline Lobolini, eu vi que você respondeu lá, você descobriu qual que foi o erro de digitação. Depois eu vou te mandar o link do e-book, tá? Você vai gostar. Seus meninos estão com que idade agora, Aline? Conta pra mim, tá bom? Beijinhos. Então vamos lá, pessoal, vamos ver a primeira pergunta. Uhum. Olha, minha filha veio pedir para ir em um sítio mês que vem, passar 2 dias com uma turma da escola. Quando questionei se vai ter algum responsável, ela disse que não, que vão ser só eles. Como assim? Como que vão alugar um sítio para um bando de adolescentes de 15, 17 anos, sem responsáveis para se responsabilizar por eles? Ela tem 15 anos. Óbvio que disse não. Ela saiu xingando, falando que fica só em casa. Prefiro ela em casa e bem. Eu achei isso um absurdo. Estou errada? Não, mãe. Na verdade, você não está errada. O que que acontece? Eles precisam de liberdade. Adolescente precisa, sim, de liberdade. Mas é uma liberdade não completa, não ampla e restrita. E por que não? E aí os adolescentes que me acompanham vão falar, sua traidora! Não, meus escoteiros já sabem que a chefe Val não é de deixar fazer tudo, não. Mas como que a gente faz? Eu sei que ela ficou chateada, ela ficou frustrada, né? Ela saiu xingando, batendo o pé, vai ficar de mal, emburrada, né, mãe? Mas assim, a gente precisa sim ter um limite, ter regras, tá? E definitivamente não vai dar bom um sítio com vários adolescentes de 15 a 17 anos, sem ninguém para estar ali, pelo menos para, né, dar uma moderada nas experiências, né? A gente sabe que, apesar de ser proibido por lei, a bebida, por exemplo, ela é acessível para os jovens, assim como as drogas ilícitas, né? As drogas ilícitas são proibidas por lei, nem por isso deixam de chegar na mão dos jovens. Então, é ilusão achar que vai ter ali jovens de 15 a 17 anos que vão ter condição de tomar decisões acertadas quando eles estiverem sob a influência dos amigos, tá? Basta ter um líder lá, e eu sei disso por causa do escotismo, um jovem, um único jovem, com um pouco mais de autoconfiança, sabe aquela pessoa assim que nos seriados, né, dos adolescentes são aqueles populares da escola do ensino médio?
Aqui no Brasil a gente tem esse tipo também, não é tão característico como nos filmes, né, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem também aqueles líderes natos, aquelas pessoas que, pelo perfil delas, pelo jeito como elas agem, elas conseguem arrastar a moçada toda. E quando, sabe, já ouviu falar em efeito manada? Efeito manada é quando um boi, de repente, dispara, os outros disparam atrás sem questionar por que, que o primeiro está correndo, não é? E esse efeito, ele está dentro de nós, humanos também, porque ele vem de uma parte do nosso cérebro, que é aquela que responde pelos instintos de sobrevivência, e nesta fase da adolescência, ele equivale mais ou menos a uma prova de fogo de sobrevivência no meio social, né? Então, assim, para ele ser aceito, para ele encontrar o seu lugar no mundo, para ele ser uma pessoa legal, para ele ser uma pessoa que os outros curtam, que seja aprovada pelos amigos, o adolescente tem a necessidade de obter a aprovação e, para isso, ele é capaz até de fazer coisas que naturalmente ele não faria, como experimentar drogas, como experimentar álcool, encher a cara, não é? E fazer entrar num carro que está sendo dirigido por alguém que não está, que bebeu, que está alcoolizado. Todas essas más decisões são tomadas sob a pressão da galerinha, né? E tem uma coisa aí, olha. Não acredito, Paula Perim por aqui, que coisa mais linda da minha vida. Obrigada por você estar aqui, Codina. Que saudade de você. Dá um beijo nos meninos, que já deve estar tudo grande já, né? Ai, beijo para sua família toda. Muita saudade de você. Deixa eu ver o que a Aline está falando aqui. Ah, o Murilo está com 7 e o Cauã com 13. Caramba, 13 já? Ai, que desespero esse início de adolescência, socorro! Tô arrancando os cabelos, tadinha da Aline! Aline, é assim mesmo, amor. Ó, mas tem jeito, tá? Tem umas maneiras da gente lidar com eles que são contraintuitivas, né? Se a gente vai pelo que a gente aprendeu com os nossos pais, com as nossas mães, se a gente vai pelo que a maioria das mães fazem, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e bagunça mais e bota mais lenha na fogueira e a coisa fica pior. Mas existe o jeitinho certo da gente mexer os botõezinhos das emoções dos nossos filhos e lidar com eles de uma maneira assim mais inteligente, sabe? E ter uns resultados melhores. A gente repete os modelos que não estão funcionando mas no fundo a gente queria que funcionasse, né? Fica comigo, Lini, eu tô sempre dando umas diquinhas boladonas aqui pra gente conseguir lidar com isso, tá? Você vai ver que o Cauã aí vai dar um pouquinho menos de trabalho, tá bom? Obrigada pelo seu comentário, Flor. Dá um beijinho neles, né, meus sobrinhos? Então, gente, nesse caso é assim, eles gostam de ter liberdade e é natural, tá? Por que que eles não gostam de ter adultos por perto? Porque quando eles estão assim numa missão, por exemplo, no escotismo, quando eles estão sozinhos realizando uma tarefa, um desafio, eles parecem que se sentem assim mais capazes, eles vão testando e provando para eles mesmos, né, a sua capacidade de realizar as coisas sem depender dos adultos, porque uma coisa que angustia muito o adolescente é ele querer ser independente, querer ser autônomo, tomar suas próprias decisões, ser o dono da sua própria vida, mas ainda depender dos pais financeiramente, moralmente e até legalmente, né? Então isso é muito sofrido para eles. Então quando eles veem uma oportunidade assim de estar sozinhos, nossa, eles se acham, eles já se acham, né? É que quando eles conseguem esse tipo de oportunidade aí desse sítio, eles se têm certeza. E é normal, tá? Só que assim, tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Eu estive uma vez trabalhando remunerada, não voluntariamente, né? Eu peguei um bico num desses eventos sabe essas viagens de final de ano, de terceiro colegial, terceiro ensino médio, que
que eles vão para Porto Seguro, vão para Florianópolis, sabe esses passeios assim, né, que tem, fica uma semana lá com os amigos da escola, às vezes com amigos de várias escolas, e eu fui como monitora. Foi um trabalho remunerado, e até muito bem remunerado, por sinal. Só que eu vi coisas ali, eu vou resumir para você. Eu voltei daquele lugar onde eu passei uma semana trabalhando, doente, literalmente. Eu passei 2 meses doente. O meu corpo adoeceu. Eu tinha uma rouquidão nas cordas vocais e não foi por ter usado muito a voz, não. Foi a minha imunidade que baixou, porque as coisas que eu vi acontecendo ali com aqueles jovens adolescentes, gente, era absolutamente contra, era conflituoso demais com os valores que eu tinha de educação, de desenvolvimento, de proteção desses jovens, porque os adolescentes, apesar de não parecer, eles são mais vulneráveis até do que as próprias crianças mais, pequenas, sabe? Eles são vulneráveis justamente por causa dessa necessidade até inconsciente de ser aprovado pelos pares, pelos colegas, pelos amigos. E nessa vibe, se eles não têm assim uma estrutura emocional muito bem desenvolvida, e a gente pode desenvolver essa estrutura, e já vou dando a dica, não é com sermão, tá? A gente não consegue municiar os nossos filhos para se defenderem e saberem ter uma posição de autodefesa quando se aproxima tipos de situações assim como estar numa festa cheia de adolescentes em que vai aparecer droga, vai aparecer álcool, vai aparecer situações de grande risco, até sexual, até, enfim, de N coisas, né? Eles não estão preparados para se defender, eles acabam sendo levados pelo efeito manada, né? Existem técnicas, existem maneiras de você dar subsídios, dar condições para o seu próprio filho se defender quando você não estiver lá para defendê-lo. E esse é o mundo ideal, porque na verdade a gente não vai estar mesmo ao lado deles o tempo todo para defendê-los. Então, o certo, o mais eficiente, é a gente dar para eles munição para que eles se autodefendam. Então, você me perguntou se está errada? De jeito nenhum. E aí eu vou te dar duas vertentes de dicas, tá? Pode ser que eu me fique em algumas coisas. A primeira é o seguinte: você falou que você não deixou, é óbvio que disse não, e ela saiu xingando, falando que só fica em casa, e que você disse que prefere ela em casa e bem. E é natural, né? Ela ficou frustrada, ela queria ir com os amigos, é lógico que vai estar todos eles ali combinando e vão achar o máximo, né? E basta um deles ali ter uma postura de líder um pouco mais desenvolvida, ou nata, ou inata, que seja, para levá-los a fazer coisas que, se eles estivessem sozinhos, talvez eles tivessem condição de recusar, sabe? Então, assim, você não agiu errado, e se ela saiu xingando, talvez você pudesse ter falado o mesmo não, de uma outra maneira, que, que ela ia ter que assumir o não, sabe? O não é não e não ia ter muito, não ia virar sim. Mas quando você diz esse não, e esse não é óbvio, como você disse, é óbvio, não estou questionando o seu não, mas quando você diz esse não de uma maneira que ela percebe que aquele seu não, na verdade, é uma prova de amor, ela até pode, né, dar uma ciscadinha, mas o ficar de mal de você é por um período bem mais curto. E como que a gente faz isso? Olha a Patrícia Greco por aqui. Que saudade de você, amor. Tudo bem? Que bom. Ah, Aline,
Obrigada, precisando muito das suas dicas. Pode deixar, sempre estarei por aqui. Obrigada, linda. Pelo menos assim a gente fica um pouquinho junto. Que bom que tem tecnologia, né? Bom, então vamos lá. Como que a gente fala não sem que o nosso adolescente se sinta tão confrontado e tão revoltado? Como que se fala não sem que o adolescente se sinta tão revoltado? Tem uma técnica, tá? É técnica de comunicação não violenta. Quando eu falo comunicação não violenta, muita gente que não conhece a obra do Rosenberg, que é o autor que escreveu, né, o livro, inclusive, com este nome, Comunicação Não Violenta, acha que tem a ver com violência de gritar, de xingar, de bater, e não é essa violência, ou de ofender, não é isso. Violência, na perspectiva do Rosenberg, é toda vez que você diz alguma coisa de uma maneira que o outro se sente atacado ou sente necessidade de se defender ou de se recolher. É aquele instinto primitivo nosso, né? Que está ligado à parte do cérebro da amígdala, que é aquele miolinho bem lá no meio do cérebro, que é responsável pelas nossas reações não refletidas, não racionais, é instintiva, né? Porque nossos antepassados lá da época das cavernas, quando estava indo caçar e de repente via ali uma moitinha mexendo, podia ser uma caça, mas podia ser um tigre-dente de sabre, e aí era melhor ele pôr o corpo dele inteiro em uma condição em que ele pudesse correr desesperadamente mais do que o tigre-dente de sabre, né? Ou, como diz a piada, mais do que o outro amigo. Olha que maldade. Você não precisa correr mais que a onça, precisa correr só mais do que o seu amigo que fica para trás. Olha isso. Isso é piada que os escoteiros me contam. Mas piadas à parte, quando você tem essa situação assim de ameaça, que você se sente agredido, todo o seu corpo te prepara para você correr. Por isso que quando a pessoa assim fica brava ou leva um susto, se vê assim numa situação de emergência, que liga um alarme na cara dela, ela empalidece. Por que ela fica pálida? Porque todo o sangue do corpo sai, por exemplo, do sistema digestivo do estômago, de outros órgãos, e vai todo para as extremidades, para as pernas, para você conseguir correr melhor, né? Que é o instinto de fugir daquela ameaça, ou para os braços, que é o instinto de lutar. De repente, agarrar aquele dente de sabre ali pelos dentes e sacudir ele, né? Lógico que não ia rolar, ele é muito maior do que o ser humano, era, né? Muito maior do que o ser humano, mas enfim, o corpo se prepara para lutar de volta, seja fugindo, ou seja, nos dias de hoje se recolhendo para o quarto e ficando de mal e não falando mais com você, ou seja, realmente agredindo, xingando, esbravejando e dando aquele show, né, de rebeldia, de revolta, que muitos adolescentes têm expressado. E as mães me contam, né? É porque a nossa comunicação acaba sendo um tigre-dente de sabre para a sobrevivência do desenvolvimento do nosso filho adolescente. Parece esquisito falar assim, mas é verdade, gente. O que é o tigre-dente de sabre na fase da adolescência? Lembra? Ele está num período em que ele precisa descobrir quem ele é, descobrir qual que é a sua posição no mundo, qual que é o seu papel no mundo, né? Em qual tribo que ele se encaixa, onde que ele vai ser mais bem-sucedido. E estar com os amigos e ser autorizado a ir na festa é quase que um troféu de dizer assim, ó, eu sou bonzão, eu sou adulto, sou independente, né? E quando ele é proibido de ir na festa, é como se ele fosse o filhinho da mamãe que a mamãe manda. E isso é equivalente para o adolescente a uma ameaça, né? Então, às vezes a gente fala não, nem pensar,
pode tirar o cavalinho da chuva. E aí ele se sente assim. Ele se sente impotente, porque na verdade ele tem que nos obedecer, ele não tem opção, né? E ele não consegue reagir de outra maneira, né? Ele vai chutar a porta mesmo, vai ficar bravo, vai xingar, às vezes vai fazer coisas que ele até se arrepende depois, mas a braveza dele, né, faz com que ele insista em se achar certo, né? E a raiva toma conta, domina. Mas se você chega, senta com a sua filha, ela veio te pedir, mãe, vai ter uma festa lá no sítio, nananã. Aí você fala, ah, é mesmo? E onde que vai ser? Quem vai estar lá? E aí você, né, acaba recebendo toda essa informação que ela deu. Você precisa sentar com ela e, primeiro, abrir o canal de comunicação com ela. Como é que a gente faz isso? Contando, expressando assim, de verdade, com o coração, sem mentirinha, sem contar histórias que não aconteceram. Isso não é legal. As pessoas percebem quando você não está falando a verdade. Ainda mais quem convive sempre com você, né? Te conhece, sente quando é balela o que você está falando. Procura se lembrar de algum momento em que você também quis alguma coisa quando você era adolescente e a sua mãe não deixou, tá? Se você lembrar desse momento, você vai se colocar num estado mental, numa posição em que você vai ter empatia pela sua filha, então você vai entender a necessidade dela. Lembra que Rosenberg fala que todo comportamento é resultado de uma necessidade não atendida? Então, essa braveza dela toda é a necessidade de ser reconhecida como uma pessoa crescida, independente, que não está sendo atendida, né? Então, ela se rebela contra isso. Então, assim, se coloca nesse estado de tentar entender o que ela está sentindo, senta, olha ela nos olhos, põe a mão no ombro dela se vocês tiverem ainda, né, esse nível de intimidade, e fala assim, com carinho, com brandura, com atenção, olhando nos olhos dela. Filha, eu entendo que você quer ir nessa festa. Eu entendo muito bem. Olha, eu já passei por isso, eu sei como que é a gente querer ir num lugar. Mas olha só, e aí, quando você fala assim, eu te entendo, eu sei que você queria muito ir, eu sei que seus amigos vão estar lá, você abre o coração dela para te ouvir, porque você ouviu ela, você entendeu ela. Ela se sente mais propensa a aceitar o que vem de você. Porque não foi um não direto, assim, não nem pensar e não tem discussão, fechando o canal de comunicação. Foi uma coisa mais de se abrir, de se expor. Eu lembro de uma vez, eu tinha 12 anos. Eu sou a mais velha de 3 filhos, aí a minha mãe não deixou eu ir numa festa da igreja, por incrível que pareça. Teve uma certa época que eu estava participando do grupo de jovens da igreja, e assim, virei carola, sabe? Eu não saía da igreja. Não que isso seja ruim, pelo amor de Deus, eu acho até legal. Mas assim, viciei na igreja, não saía de lá. E minha mãe, não sei por que motivo, porque assim, o ambiente da igreja era muito legal, óbvio que não tinha esses riscos todos, mas como eu estava querendo ir com uma frequência muito grande, por algum motivo minha mãe achou que eu estava saindo demais para ir na igreja e ela não deixou eu ir em determinada, não lembro mais se era uma quermesse, se era um encontro dos jovens lá, eu não sei o que que era. Mas era da igreja e era tudo do bem, a gente só ficava lá rezando, cantando louvor, tinha palestra, né? Falando sobre Deus, era tudo de bom, não tinha nada de mal ali. Mas a minha mãe não quis deixar. E eu lembro que eu chorei muito, né? E minha mãe é uma pessoa assim que ela não teve muita oportunidade de educação, de conhecimento, né? Então, na maioria das vezes era no sarrafo, era não e acabou. Mas aquela vez, olha, eu já recebi muito não da minha mãe, mas o que eu lembro é esse, do dia em que eu comecei a chorar e ela fez um assim, se acalmou. E aí, depois de alguns minutinhos, ela foi lá conversar comigo e ela se abriu comigo, né? E eu me senti
acolhida na minha necessidade de querer participar da atividade lá com os meus amigos da igreja, eu vi que ela estava do meu lado, que ela estava me entendendo, né? E aí eu expus para ela os motivos por que que eu queria, por que que, né, que aquilo era importante para mim. E só de eu poder dizer aquilo para ela, o meu coração já se acalmou, entende? Ela manteve o não, na verdade, né? Nem é porque ela manteve o não, é porque quando ela veio conversar comigo, já tinha passado o horário, enfim, não era mais possível eu ir. Mas ela veio conversar comigo e eu pude dizer para ela o que, que tinha naquele ambiente. E é um ambiente bem diferente, né? É um caso diferente de um sítio, né? Para uma festa sem supervisão de nenhum adulto, só com jovens adolescentes. Era uma igreja, tinha o padre, tinha os líderes da equipe, tinha vários adultos, né, no local. E eu abri meu coração para minha mãe e falei por que eu queria estar lá, como eu me sentia lá. E no final ela falou: tá bom, então na semana que vem, quando eu tiver de novo, eu vou deixar você ir, desde que. Aí ela colocou as condições dela, questão de horário, questão de. Ela até fez algumas chantagenzinhas, né? Tipo assim: ah, mas você vai ter que fazer isso antes. E aí, né? Acabei fazendo. Essa parte da chantagem não é legal, tá? Mas o fato dela ter me ouvido, considerado o meu ponto de vista, o que que eu sentia a respeito daquilo, o que que eu achava, por que que eu queria ir, o que que tinha lá. Você vê, 48 anos, a única vez que eu senti. Não, teve outra. Foram duas. Depois, outro dia eu te conto a outra, porque não tem a ver com o assunto de hoje. E aí, assim, o não permaneceu, né? Eu não fui aquele dia, mas o meu coração já não sentia mais aquela raiva da minha mãe, sabe? Porque eu senti raiva, e é o que os adolescentes sentem quando eles são frustrados, assim, na satisfação das suas vontades, né? E então essa abordagem, sabe, de sentar, de abrir o coração, de falar que você entende o que ela está sentindo e fazer perguntas para ela. Por que que você queria ir lá? Quem que vai estar lá que é tão importante assim para você? Isso vai te dando subsídios para de repente você dar uma alternativa para ela. De repente você não consegue, e nesse caso específico que você mencionou, não era para deixar mesmo, mãe, você tem toda a razão. Esses ambientes, assim, geralmente são muito perigosos para eles, né? E assim, não mesmo, porque é acima do limite do que eles são capazes de se defender ainda, né? Mas assim, de repente você pode dar alternativas para ela, né? E explicar os seus motivos, tá? Não dando sermão, não acusando ela, nem jamais falando mal dos amigos dela, porque isso não ajuda, tá? Por mais que você conheça os amigos dela e você não goste deles, se ela está junto deles, ela gosta. E aí, quando você ataca os amigos dela, ela sente como se você estivesse atacando a ela própria, porque ela se identifica com eles. E aí é o que eu falo de comunicação violenta. Quando você ataca quem ela acha que quer ser igual a ela, né? Quando você ataca uma pessoa a quem ela quer modelar, a quem ela quer ser igual, é como se você estivesse atacando a ela. E aí é um ataque, é uma violência. E ela vai se defender com rebeldia, com xingamento, com bateção de porta, de pé, tá claro? Mas assim, você pode dar alternativas, filha, olha, sem supervisão de adulto, é até contra a lei, né? Se acontece qualquer coisa, olha, nem estou dizendo que vai acontecer nada, né? Você pode falar assim para ela, pode até ser que seus amigos tenham um super juízo, que sejam pessoas, né, que já saibam se defender, se comportar. Nem estou julgando porque nem conheço. Mas imagina se uma só coisinha errada acontece. Sabe, se de repente alguém cai e se machuca, se alguém cai na piscina e, sei lá, alguém não percebe. Quando a situação for apurada e verem que não tinha um adulto responsável ali, isso é contra a lei. Vai dar muito ruim. Alguém vai para a cadeia. E não são os filhos, é o pai de alguém, né? É quem alugou a chácara, né, para a pessoa. Ou a pessoa
adulta que alugou a chácara, porque menor de idade não consegue alugar chácara. A não ser que que não seja um aluguel, né? Seja de repente um empréstimo, né? Mesmo assim, a pessoa que liberou a chave para um menor de idade para fazer né? Algo assim, sem nenhum tipo de supervisão, qualquer situação que aconteça vai dar muito ruim, como os próprios adolescentes dizem. E você argumentando isso com ela, não tem muito que ela contestar, né? Porque é ilegal, é contra a lei. E ela pode até contestar, não, mãe, mas olha, eles são super cuidadosos, não vai acontecer nada, porque eles têm esse pensamento mágico de que nunca vai acontecer com eles. E não adianta a gente argumentar muito contra, não, dar sermão, porque é a realidade que eles enxergam e ainda não estão preparados para enxergar outra. Mas quando você vai conversando, falando das coisas que podem dar errados, e eles são mais capazes de acatar. Essa é a primeira coisa, tá? Como dizer esse não de uma maneira que ela não se sinta tão agredida e tão desrespeitada ou desconsiderada. É considerar a versão dela, a opinião dela, o que ela tem para te dizer a respeito daquilo. E a outra coisa que eu queria te dizer é a respeito uma é como dizer o não. E a outra é dar alternativas, né? Por exemplo, você pode dizer para ela que, olha, eu posso ir, se você quiser, né? Eu não vou ficar ali em cima de vocês, participando da festa, não, mas de repente eu pego ali o meu celular, vou assistir meu Netflix por ali e fico ali. Aí, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô por ali, né? E óbvio, uma hora você vai ter que ir ao banheiro, então você dá uma passadinha por ali, você vê, né? E assim, né? Nem tô aqui, faz de conta que eu não tô aqui, só vou ali no banheiro e deixo eles lá. Mas só o fato de ter um adulto ali já inibe, né? Qualquer ideia maravilhosa de fazer. Uhul, agora estamos livres, vamos aproveitar a vida, né? E você provavelmente vai receber uma negativa, tá? Por quê? Porque quem leva a mamãe é um bebê. É uma criança, e a última coisa que ela quer agora é se sentir uma criança. Ela quer se achar uma mulher, uma moça, né, muito adulta, que não precisa da supervisão de adultos, de outros adultos. Bom, tá bom, então, se você acha que não é legal eu ir, eu até entendo, acho que, né, sei lá, talvez seus amigos, talvez você vá passar mico, né, pagar mico na frente de seus amigos, tudo bem. Mas, ó, convida eles para virem aqui em casa. Você pode convidar, a gente faz uma festinha, faz umas comidas gostosas, né? Aí você vê o que ela gosta, sabe? E assim, vai dar um pouco de trabalho, né? Porque receber adolescentes em casa não é uma tarefa das mais fáceis nem das mais silenciosas, sabe? Mas é muito melhor você investir nesse, nesse trabalho, nesse servir a sua filha, né? Eu faço uma comparação, é como se você tivesse ainda lavando as fraldas dela, ou trocando as fraldas dela, porque Ave Maria, como dá trabalho criar um bebê, né? Não é? Só que o trabalho do bebê, que a gente teve ao criar o bebê, a gente acaba esquecendo. E a gente só vai lembrar que era muito mais trabalhoso depois quando a gente tem um segundo filho, igual a Aline que tem um de 13 e um de 7. Fala aí, Aline, não tinha vezes que você lembrava de coisas do mais velho, só quando o mais novo repetia o modelo? Porque a gente esquece o trabalho que dá, a gente esquece as fases que eles passam, né? Mas o adolescente, o trocar a fralda do adolescente, né? Trocar a fralda é uma comparação, assim, uma analogia para um trabalhão que a gente tem que ter para criar nossos filhos, para eles sobreviverem, né? No caso do adolescente, é levar para cima e para baixo, é receber os amigos em casa, é ter todo aquele cuidado, né, de procurar informação de como é que se lida com o filho adolescente, porque não é igual nossos pais lidavam conosco, hoje não funciona mais, tá? Não que naquela época funcionasse, tá? Pode olhar ao seu redor, o número de pessoas que não têm autoconfiança, que não tem capacidade de superar, assim, ó, eu queria ser XYZ, queria me tornar uma pessoa assim assado, mas nunca realizei meu sonho. Por que que a pessoa não realiza o seu sonho? Porque desde pequenininha ela foi tolhida, ela foi podada,
ela foi educada pela mãe, pelo pai, dizendo, isso não pode, não vai dar certo, você vai se machucar. E aí vai criando dentro da pessoa uma série de medos, de inseguranças e de crenças que limitam a sua capacidade de ir atrás dos seus sonhos, tá? Não é que funcionava. Esse modelo que a gente tem, que a gente reproduz ainda hoje, o modelo mais no piloto automático de lidar com adolescentes, ele funciona a curto prazo. A sua filha não foi na festinha. Ponto. Né? Resolveu ali. Não. Ela ficou cheia de dores, cheia de revolta contra você, o relacionamento de vocês ficou abalado, não é? Dependendo do jovem, pode haver aí uma tentativa de repente, pular uma janela e ir escondido, e não se iluda, a gente fica sabendo de muitos casos que acontecem assim, ó, muitos, muitos, muitos mesmo, tá? Ou daqueles jovens que fogem de casa, né? Tem uns que assim, fogem de casa, aí vai pra festa e depois volta pra casa. Aí o pai já tá desesperado porque tinha fugido, e dá graças a Deus que voltou. Sabe? É umas coisas doidas que você tem que lidar, né? Então, dá mais trabalho fazer desse jeito que eu tô sugerindo, mas a longo prazo, isso tem efeito melhor, tá? Isso tem um efeito de orientação que a gente precisa dar para os nossos filhos adolescentes. E por falar em orientação aos nossos filhos adolescentes, lembra que no começo eu estava dizendo que a gente precisa dar munição para eles próprios se defenderem quando surgirem aquela situação do experimenta aqui, não tem nada a ver, você só vicia se você for fraco, ninguém vicia assim na primeira vez, não. Não, põe aí, é conversando a respeito do assunto, não dando sermão. Sermão não funciona com jovem, gente. Tire isso da ideia. Toda vez que você vier com ensinamentos, eu sei, eu tenho mais idade, eu tenho mais experiência, eu sei, eu faço, eu aconteço, na minha época isso, na minha época aquilo, e já perdeu, ele já fechou os ouvidos. Não é assim que a gente conversa com o adolescente. Como que a gente orienta? A gente bate um papo, a gente busca informação deles, o que é que eles sabem sobre drogas, o que é que eles sabem sobre álcool. Pega um caso que aconteceu no jornal e fala, caramba, você viu aquilo, o que aconteceu? Nossa, sério mesmo que jovem dessa idade bebe? Oh, se você fizer essa pergunta, mãe, você tá por fora, você não tá sabendo, minhas amigas, fulano, Beltrano, na minha classe, na minha escola. Aí você vai saber de um monte de coisa. Desde que a sua postura seja uma postura não crítica, não de julgamento e não de condenação, sabe? É difícil para nós, pais. É um treinamento que a gente tem que fazer até desenvolver essa habilidade de conversar com ela como a gente estaria conversando com outro adulto, por exemplo, sobre esse assunto. Sabe, quando a gente vê uma manchete no jornal, começa a conversar com a colega do trabalho, com a vizinha, né? A gente meio que vai conversando, mas considerando a opinião da outra pessoa, considerando o que a outra pessoa está te falando. A gente não fica julgando ou tentando impor o seu ponto de vista para a sua vizinha ou para a sua colega de trabalho. Entende? Se o seu filho, né, a sua filha te falar uma coisa muito assim, que você fica de cabelo em pé, use aquela técnica da cara de samambaia que eu já falei antes, cara de paisagem, sabe? Fala, nossa, é mesmo? Por dentro você pode estar assim, descabelando, mas não faz cara de pânico, tá bom? Pelo menos naquele momento. Por quê? Porque se você falar, não, pelo amor de Deus, isso não, fechou canal de comunicação. É julgamento, é crítica e não vou falar mais nada porque vai dar ruim para mim. Entende? Ao passo que se você mantém a sua mente aberta, seu coração aberto, seus ouvidos abertos e ouve, de repente pode vir aí até uma confidência, né? Talvez ela te confidencie alguma coisa que ela naturalmente não falaria para você. E aí, novamente, aquela postura de respirar, ouvir, assentar aquilo lá e não responder no momento da raiva, não responder no momento que, que parece que o tigre dente de sabre está ali do seu lado, porque isso também nos ataca, né? Uma filha nossa, de repente, falar que fez alguma coisa que a gente sente que é perigo, é ataque, é a nossa cria em perigo.
Nossa, a leoa desperta. E aí a leoa ruge. E quando a leoa ruge, né, ela afasta todo mundo que está perto, inclusive os filhotes, tá? Então é a hora de fazer, nossa, que coisa, hein? Nem imaginei. E tira o timinho de campo. Numa outra oportunidade, quando não estiver ali na emoção daquela conversa, né? Fala, nossa, você sabe o que eu estava pensando a respeito daquilo que você falou, que você me contou? E aí você vem com algum argumento, alguma história, alguma coisa que você pesquisou na internet, ficou sabendo que deu muito ruim, sabe? Então, aquele negócio assim, considera a opinião dela, mas conversa a respeito do assunto. E aí depois um outro, se ela vier com alguns assuntos muito cabulosos que você não consegue dar conta ali na hora, você percebe que você vai, né, refutar aquilo imediatamente, dá aquela respirada, fala assim, nossa, eu nem sei o que falar a respeito disso. Preciso pensar melhor, porque, nossa, forte, né? E retira o timinho de campo. Numa outra oportunidade, aí você pesquisa argumentos, pesquisa coisas que acontecem, né? Fala assim, nossa, você sabe que eu acabei achando um artigo de jornal que falava isso, isso e aquilo. Olha aqui o que acontece, né? Quando bebe, quando fuma, quando... E aí, o que você está fazendo? Você não está acusando os amigos dela, tá? Você está mostrando para ela quais são as consequências, porque o jovem ainda não tem capacidade de prever essas consequências até que a gente mostre para eles, mas não num tom de sermão, ficou claro? Tá? Eu espero que tenha te ajudado aí nessas técnicas, né? Tá bom? No jeito de falar não e no jeito de ir tratando de dar munição para os seus filhos. Quanto mais cedo, melhor. Já pode começar a conversar sobre sexualidade, sobre drogas, sobre álcool, sobre tudo. A partir do momento que a criança, pequenininha que fosse, te perguntar alguma coisa a respeito do assunto, você já pode ir conversando a respeito. Lógico que você não vai dizer tudo, né? Mas responder as perguntas que a criança está fazendo, já pode responder, porque se ela está perguntando, é porque aquilo já está no radar dela. Tem muita gente que não gosta de conversar sobre certos assuntos como drogas, álcool, sexualidade com crianças e adolescentes, porque acha que vai despertar a vontade da pessoa ou vai abrir os olhos da pessoa para aquela realidade que ela não estava prestando atenção ainda. Ó, não é assim que funciona, não. Vai vir naturalmente esse assunto à baila, quer a gente esteja falando sobre isso ou não. Só que quando a gente fala, a gente está dando informações, a gente está dando munição para ele saber como se defender, né? E aí, olha, Viviane Paz, Leandro Oliveira. Ai, Elisandra, você por aqui, que saudade. Como que tá a vida? Tô com saudade. Fábio Albuquerque, tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui, gente. Obrigada, viu? Vamos para mais uma perguntinha de hoje? Ixi, hoje, nossa, eu falei muito sobre esse assunto, mas rende, né? Esse assunto realmente tá bem rico aqui. Vamos ver aqui. Ah, essa foi uma pergunta que veio no grupo de mães. E a amiga falou assim, ó, o filho de vocês gosta de tomar banho e escovar dente? Porque o meu tem 13 anos e só falta bater. E aquela carinha assim, né, com a mão no texto. Olha, amiga, vou te contar um negócio. Sabe o que é isso? Preguiça. A gente chama naturalmente de preguiça, mas na verdade é resultado de todos é, aquelas mudanças hormonais que estão acontecendo dentro do corpo do adolescente com 13 anos. É incrível isso, né? Que dá para eles assim um cansaço muito grande, um sono muito grande, fora de hora, né? Que quando é para passar a noite no joguinho de computador, eles passam, não é? Mas para fazer algumas coisas, para estar acordado o tempo todo, nem sempre. E isso tem a ver com os hormônios, né? Os horários do ciclo de sono deles, que na adolescência é alterado. Eles não recebem os hormônios para começar a ter sono no mesmo horário que os adultos e que as crianças. Eles recebem pelo menos 2 horas ou 3 horas depois da gente. E, obviamente, como a gente tem uma necessidade de dormir para se desenvolver, e você percebe que na fase da adolescência, assim como os bebês, né? Os bebês crescem, de um mês para o outro dobra de tamanho e peso, né? Assim, os adolescentes também têm um crescimento muito
rápido, intenso, e não só por fora. Por dentro é uma revolução. A construção da massa cinzenta na fase da adolescência é um negócio violento. Imagina o tanto de energia que isso consome. Então é natural que ele esteja sempre caindo pelas tabelas, querendo dormir o tempo todo, seu filho é assim também. E essa leseira que dá neles é que acaba dando essa preguiça, sabe? De ir lá, ai, tomar banho, ai, escova dente, coisa chata. Mas, ó, fica tranquila, fica tranquila que isso tem uma solução. Brinca não, ó, coisas para não fazer. Primeiro, se não escovar dente e não tomar banho por alguns dias, ele vai sobreviver, tá? A gente acha que não, mas sobrevive sim. Talvez vai gastar um pouquinho mais com dentista, talvez tenha ali que gastar um pouco mais com desodorante, que vai ficar pior ainda, né? Mas uma hora a criatura vai tomar banho, tá? Então, assim, não se estresse exagerado. Lógico, insiste, né? Filho, por favor, precisa tomar banho, né? Agora tá na hora de tomar banho, vamos lá. Mas, assim, aqueles xingamentos, aquelas coisas de brigar, de xingar, de gritar, não tem efeito, cara. Deixa. Vai tomar o seu banho, você, vai escovar os dentes você, essa fase vai passar. E a outra coisa que não se deve fazer nunca, jamais, em hipótese alguma, é fazê-lo passar vergonha por conta disso. Como? Contando para os amigos, contando para a família, chamando de porcão, chamando de, né, daqueles nomezinhos, pedô, porque não ajuda, se a sua intenção é que ele fique com vergonha e vá tomar banho, o efeito sai pela culatra, tá? O efeito sai o contrário, o tiro sai pela culatra. A sua intenção é o quê? Que ele fica com vergonha e vai tomar banho. Porque se ele tomar banho, você não vai falar mais isso. Mas não é assim que funciona. Ele fica com mais raiva, e aí só de pirraça, aí ele não vai mesmo. E ainda fica pé da vida com você. A relação de vocês fica mais estremecida. E também acaba atacando a autoimagem e a autoestima dele. Porque lembra que eu falei na pergunta anterior? Tudo que eles querem é ser aceitos pelos amigos, né? Então, por um lado, eles têm um sono muito grande, uma preguiça muito grande de fazer as coisas, e por outro lado, eles têm essa necessidade de ser aceito. Então, fazê-lo passar vergonha não vai ter o efeito que você quer e ainda vai prejudicar muito a autoestima dele, a dignidade dele, sabe? Ele é um mocinho, 13 anos, poxa vida. Contar isso, contar essas intimidades para as outras pessoas, não é legal. Ele não vai querer ser seu amiguinho se você fizer ele pagar esse mico. Não funciona, tá? Então, isso é o que não fazer. O que fazer? Estabelecer acordos. Fala, filho, olha, eu estou preocupada porque estou percebendo que você não está cuidando da sua higiene, é importante para a saúde, você sabe disso, você estuda, então assim, não vou nem repetir o discurso, né? Já começa assim, não vou ficar falando na sua orelha, porque você já sabe, né? Você já estudou, você sabe sobre isso. E eu entendo que talvez você esteja muito cansado, eu entendo que é chato e tudo mais, mas é algo necessário. Tem alguma coisa que a gente pode combinar que vai tornar esse banho, esse dente mais fácil para você fazer? Por exemplo, se eu sempre peço para você tomar banho no final da tarde, você acha que, por exemplo, se você toma banho de manhã ao acordar, vai ser melhor para você? Né? Você acha que você toma banho assim, dia sim e dia não, por exemplo? Vamos combinar assim? Porque, gente, esse negócio de tomar banho todos os dias, vou contar para vocês, é cultural e é muito comum aqui no Brasil. Em muitos países, principalmente europeus, nem se tem o hábito de tomar tanto banho quanto a gente toma, sabia? Não é louco isso? Eu sempre ouvi, banho tem validade de 24 horas. Não, não pode ficar 24 horas sem tomar banho. Mas, na verdade, não é bem assim, não é tanto assim, né? Lógico, dependendo das atividades desenvolvidas, né, do quanto se envolveu ali com sujidades, com coisas que têm bactérias, quanto suou, quanto se expôs, né, à poluição, à sujeira, aos bichinhos micóbrios, como falava a Thalita, os micóbrios.
É lógico que tem que tomar banho. Mas se numa fase, né, se num período da vida dele, de repente negociar banhos dia sim, dia não, não vai morrer por causa disso, né? E eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando você menos esperar, a criatura vai tomar não um, mas 2 banhos por dia. E ele vai escovar os dentes, e vai arrumar o cabelo, vai pedir para você comprar roupas novas, e vai usar desodorante, e vai ficar no espelho um tempão. Quando isso acontecer, sem você falar nada, tá? Não precisa. Aí você vai querer que ele tome banho de menos, que ele gaste pasta de dente de menos. É, quando isso acontecer, pode saber, ele está apaixonado. E não tem nada, nada que faça um rapaz de 13 anos ter tanta vontade de escovar os dentes quanto a possibilidade de um beijo com uma menina que ele gosta, ou menino, né? Sei lá. Entendeu? Então vai chegar a fase em que ele vai começar a se interessar por alguém, e aí, naturalmente, ele não vai querer, né, chegar cheirando chulé, cheirando CC, ou com mau hálito perto da pessoa, e aí, naturalmente, ele vai cuidar de novo da higiene dele, tá? Se você tem filho pequenininho, se você estabelece um hábito todo dia, tal hora, a gente toma banho. Aí é bem difícil que na adolescência ele tenha esse problema. Por quê? Porque o hábito é uma coisa que a gente faz, o cérebro da gente não precisa gastar energia para fazer. A gente realiza sem nem perceber, né? É fácil para a gente fazer. Então, se você tem uma regrinha, né? Quando é criança pequenininha, você até desenha, ó, quando o relógio estiver assim, tal ponteiro em tal lugar, ou os numerozinhos estiverem assim, 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 aí a gente põe lá um desenho de um chuveirinho, pode recortar de revista, né? Pode desenhar, fazer junto, e cola ali aquele painel das rotininhas. Isso é incrível para estabelecer na criança, desde cedo, esse senso de rotina, senso de coisas obrigatórias para fazer, como ajudar nas tarefas domésticas, fazer suas tarefas de casa, da escola, né? Suas pesquisas, seus deveres de casa, fazer higiene pessoal, o limite de tempo é, das recreações que envolvem os eletrônicos, que a gente sabe que tem que deixar assim, mas não pode ser muito, né? Tem que ter limite de tempo. Mas se você, como eu, né, não tem máquina do tempo e não consegue voltar atrás, começa agora e relaxa um pouco, tá? Não precisa bater, não. Bater não vai ajudar. Ele não vai passar a tomar banho e escovar os dentes porque apanhou. Não se iluda, vai ser todo dia uma briga. Ele até vai para não apanhar, mas todo dia vai ter que ter ameaça, vai ter que ter cumprimento de ameaça algumas vezes, né? E não é legal. Não, a longo prazo tem mais prejuízo do que benefício, tá bom? Gente, então eu espero que eu tenha ajudado. Line, pessoal que me acompanha, se tiver alguma dúvida, pode contar comigo, gente. Como é que tá o pessoal aí? Tá de recuperação? Já passaram de ano? Tá no sufoco? Já reprovou? Como é que tá isso? Estão com dúvidas? Querem saber o que, que dá para fazer? Alguma coisa? Me pergunta, comenta. Pode ser lá no Insta, pode ser aqui pelo Messenger. Fiquem à vontade e o que eu puder fazer para ajudar eu vou fazer de coração, tá? Esses vídeos aqui que estão aqui, tanto aqui no Face quanto lá no YouTube, eu nunca vou tirar do ar, eu nunca vou cobrar por eles, tá? São gratuitos, de coração, do fundo do meu coração para vocês, e eu faço assim com todo amor, com tudo que eu posso, para realmente ajudar. Tá bom? Um super beijo, fica com Deus, e a gente se vê quarta-feira no YouTube. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.